Imagine só, as forças armadas ucranianas não conseguem abater seus oponentes russos quando eles lançam tropas ou enfrentam tanques em batalhas. Mas elas têm uma vantagem que supera tudo isso. Essa vantagem? Dominar o próprio território. Elas conhecem a terra melhor que ninguém. E sabem exatamente como usá-la para arrancar energia vital dos inimigos. Isso vem acontecendo há meses, em vez de terrenos de linhas de frente abertas. E isso se repete mais uma vez, na divisa entre as regiões de Luz e Donetsk. Ali, unidades russas pensaram que forçariam os ucranianos a recuar totalmente. Mas o que aconteceu em seguida foi totalmente inesperado. Você já se perguntou como uma floresta densa se transforma em um cenário de vingança implacável? O incidente se deu na floresta Serebrensky, na Oblast de Luz, perto de Kremina, próxima à divisa com Donetsk. Essa floresta densa cobre 265 hectares de terra, ao lado do rio Seversky Donets. Era um refúgio natural pacífico para a vida selvagem. Agora, na linha de frente do conflito, é um campo de batalha massivo. Terreno traiçoeiro, coberto principalmente por árvores, mas com bolsões de pântano. O cheiro úmido de musgo e decomposição paira no ar, enquanto o som de galhos estalando sob botas ecoa como um aviso silencioso. Tocar o solo encharcado deixa uma sensação pegajosa e fria na pele, dificultando qualquer movimento seguro. Faz da floresta Serebrensky um lugar perigoso para qualquer força armada ocupar ou atravessar, seja ucraniana ou russa. Mesmo assim, apesar dos desafios, as tropas ucranianas controlaram grandes partes da área por vários meses. Nesse tempo, elas mapeavam o layout da floresta e criavam uma rede intricada de rotas de suprimento entre as árvores. Permitia mover pessoas e materiais para dentro e fora rapidamente, sem alertar o inimigo. Imagine a tensão de cada passo, ouvindo o farfalhar das folhas como sussurros de espiões invisíveis. Será que os russos perceberam que estavam sendo observados em cada trilha sombria? Prosseguindo da descoberta portuguesa da vantagem territorial ucraniana na floresta Serebrensky, as tropas ucranianas usavam sua intimidade com a terra para reverter a batalha, e o que elas aprenderam se tornou uma arma letal contra os russos. Infelizmente, os russos bombardearam repetidamente a área. No final, empurraram as forças ucranianas de volta, usando drones para tomar controle das poucas rotas logísticas viáveis que a Ucrânia havia estabelecido. Pode parecer uma grande vitória russa na hora. Mas as forças ucranianas logo encontraram um jeito de virar a mesa contra o inimigo. Transformaram a retirada em uma vantagem tática astuta. Por quê? Porque os russos não fizeram o que os ucranianos fizeram. Não entraram na floresta para prender o layout da terra e construir sua própria rede única de linhas de suprimento. Em vez disso, começaram a usar as mesmas rotas que os ucranianos haviam criado. Para canalizar rapidamente mais tropas e equipamentos pela área, preparando a próxima defesa mais profunda, na região de Donetsk. Como as tropas ucranianas haviam passado tanto tempo ali, elas sabiam exatamente quais rotas os russos usariam. Então, começaram a enviar drones para a floresta em ataques precisos contra veículos russos, pessoal e outros ativos. Vídeos militares logo emergiram da área, revelando o impacto desses ataques. Um dos clipes mostra um drone ucraniano FPV ótico percorrendo quase toda a floresta para rastrear e destruir um veículo russo e a UAZ Patroi, não longe da cidade de Kremina, na região de Luz. O drone acertou o alvo com precisão impecável, eliminando o veículo do mapa e ceifando a vida do oficial russo a bordo. Imagine o som abafado de explosões no meio das árvores, o calor súbito da detonação queimando o ar fresco da floresta, e a poeira subindo como uma cortina de fumaça. Um segundo drone voou para escanear a cena e confirmar o abate, mostrando como as operações com drones da Ucrânia se tornaram eficazes. Já imaginou a humilhação de ser caçado por uma máquina invisível em seu próprio suposto santuário? E se isso fosse só o começo de uma emboscada maior, onde as florestas devoram os invasores como monstros antigos? Continuando da retirada transformada em arma pelas ucranianas, os russos caídos cometeram o erro fatal de ignorar o terreno, resultando em derrotas devastadoras por drones ucranianos. Outra ocorrência envolveu soldados da 63ª Brigada da Ucrânia, que mantiveram seus drones fora de vista enquanto rastreavam caminhões de suprimento russos se movendo pela floresta. Os caminhões levaram aos caminhões até um posto de controle camuflado de drones russos.
As forças russas provavelmente achavam que estavam perfeitamente escondidas, imunes a qualquer fogo inimigo. Mas estavam terrivelmente erradas. Assim que as forças ucranianas identificaram o posto secreto, realizaram outro ataque preciso. Destruíram a posição e os operadores de drones russos que a usavam. Além disso, eliminaram um depósito de munições próximo, causando um golpe massivo nas capacidades ofensivas russas na floresta Serebrensky, tudo num piscar de olhos. O zunido dos drones acima das copas das árvores, o cheiro acre de pólvora queimada misturado ao odor natural da vegetação, e a vibração do solo sob os pés durante as explosões criam uma sinfonia de caos. Será que os russos finalmente aprenderam o preço de subestimar uma floresta que agora virou aliada ucraniana? Ou havia mais horrores esperando, onde cada sombra se torna uma ameaça letal? Avançando das precisas eliminação de postos russos pelos drones ucranianos, os russos eram humilhados em sua própria tentativa de controle, expondo sua fraqueza fatal na floresta Serebrensky. Esses incidentes só foram possíveis porque os soldados ucranianos conheciam a floresta tão bem. Gastaram tempo ali, aprendendo a terra e descobrindo as melhores formas de navegar pelas árvores e folhagens. Usaram esse conhecimento para virar o jogo contra os russos. Mesmo com tanto cobertura ao redor, os russos de repente se viram totalmente expostos e vulneráveis a ataques. Imagine os russos se sentindo seguros sob os galhos densos, até que um drone surge como um predador silencioso, o som de asas artificiais cortando o ar quieto, deixando um rastro de destruição e fumaça acre. As forças russas também não foram ajudadas pela falta de infraestrutura defensiva na floresta. Isso tudo por causa da Ucrânia. Embora as tropas ucranianas controlassem a área por um período longo, não gastaram tempo cavando trincheiras frescas, túneis ou erguendo muitas fortificações. Tiveram que sair rápido quando os ataques russos começaram, deixando quase nada para o inimigo usar. Graças a isso, os soldados russos só podiam contar com as próprias árvores para cobertura. Para conseguir posições defensivas melhores, teriam que cavar trincheiras e construir fortificações próprias. O que precisaria de tempo, mão de obra e recursos. E, dado que as tropas russas de linha de frente são notoriamente mal supridas, com muitos cansados e fracos por falta de comida, água e descanso, não teriam energia para construir nada notável. Relatórios indicam que as tropas na área simplesmente usam covas de raposa básicas e abrigos improvisados aqui e ali, que oferecem pouca proteção contra ataques de artilharia e zero contra drones, que detectam facilmente soldados no chão e os eliminam antes de qualquer reação. Em essência, esses soldados russos têm chances mínimas de sobrevivência. E, infelizmente para eles, seus comandantes mostram desrespeito flagrante pelo valor da vida humana. Hora após hora, a Rússia joga escores de soldados no moedor de carne, lançando-os adiante na linha de frente rumo à morte certa, sem esperança de reforços ou até retirada para lutar outro dia. Você já imaginou o pânico de ser mandado para um labirinto verde onde cada folha pode ser o último sopro? E se a reviravolta mais cruel fosse um vídeo expondo sua fragilidade? Prosseguindo da exposição da falta de preparo russo e seu sacrifício humano nas mãos de comandantes insensíveis, a floresta Serebrensky se torna um pesadelo silenciado, onde drones ucranianos esperam como juízes invisíveis. Em vez disso, eles simplesmente ficam na floresta e esperam seu destino. E não é um destino agradável. Outro vídeo capturado na área mostrou como soldados russos tentaram se esconder em um abrigo apertado. Eram tantos dentro que deixaram armas e munições do lado de fora, no chão, só para caber todos. Tragicamente para eles, isso se provou um movimento desastroso. Os drones ucranianos estavam varrendo a área quando um operador avistou o estoque de armas e munições. Entendeu o que acontecia instantaneamente. Um ataque começou, e com apenas 4 munições jogadas na zona, o abrigo foi destruído. As armas foram aniquiladas, e os soldados encontraram um fim prematuro. Sinto o cheiro de suor e medo misturado ao ar carregado da floresta, o chão vibrando com impactos distantes, e o silêncio ensurdecedor depois de cada explosão. Essa história não é um caso isolado, acontece por toda a área, já que o terreno da floresta torna incrivelmente difícil para os russos se entrincheirar e se defender. Há pouco espaço para manobrar, e com árvores por todos os lados, não é como se as tropas pudessem simplesmente fazer trincheiras ou erguer abrigos fortes, bunkers para se defender ou guardar suprimentos. Basicamente, estão expostos a cada segundo na Serebrensky. Torna impossível manter qualquer controle verdadeiro na floresta.
O lugar todo é como um labirinto da morte. Com drones ucranianos serpenteando pelas árvores, apenas esperando e observando por qualquer sinal do inimigo, prontos para despejar inferno num instante. Será que os russos poderiam escapar desse ciclo de fracasso? Ou havia uma trama maior onde suas esperanças desmoronam completamente? Avançando do domínio ucraniano nos canais sombrios da floresta, criando armadilhas mortais para russos desprotegidos, a situação russa piora drasticamente, sem sinal de alívio à vista. E só tende a piorar nos próximos dias por dois motivos. Logo além da borda da floresta fica o assentamento rural de Yampil, na região de Donetsk. Por enquanto, Yampil está sob controle ucraniano, mas é o próximo alvo óbvio para as forças russas. Elas claramente querem romper a floresta, forçar as tropas ucranianas para fora de Yampil e estabelecer uma base lá, que podem usar para avançar em ataques e conquistas mais profundas em Donetsk. Mas há dois problemas nessa estratégia. Primeiro, os russos sofrem tanto dentro da floresta mesma, devido às táticas astutas da Ucrânia, que não conseguem levar tropas e suprimentos suficientes até o final para montar qualquer ofensiva séria na direção de Yampil. Provavelmente levará muito mais tempo para a Rússia encontrar um jeito de construir uma força adequada na extremidade oposta da floresta. Nesse tempo, elas continuarão sofrendo terrivelmente, tanto soldados mortos ou feridos, veículos destruídos, e outros ativos e suprimentos eliminados pelos drones ucranianos. Imagine o som de motores rugindo fracamente na densa vegetação, o peso opressivo da umidade na pele. E o fedor de óleo queimado pairando no ar úmido. Você consegue perceber o desespero crescente dos russos, presos num ciclo de derrota autoimposta? E se sua fúria os levasse a um confronto onde previsibilidade se torna sua ruína? Prosseguindo do sofrimento russo na floresta, impedindo avanço para Yampil, sua estratégia se torna previsível demais, selando o destino de suas forças. Segundo, como estão tão focados em Yampil, os movimentos russos se tornaram ainda mais previsíveis. Eles conseguiram tomar controle de uma grande trincheira fortificada na borda da floresta, justamente do outro lado da vila. Comandos russos claramente pretendem usar esse local como trampolim para o próximo ataque à vila. Mas isso significa que todas as tropas e suprimentos russos se dirigem nessa direção específica, rumo àquela fortificação específica e depois adiante para Yampil. A Ucrânia já tinha um mapa completo de todas as possíveis rotas que os russos poderiam tomar pela floresta. E agora sabe exatamente para onde eles estão indo o tempo todo. Torna ainda mais fácil para operadores de drones eliminar alvos, um por um. E torna a vida drasticamente mais difícil para os russos enquanto tentam se arrastar desesperadamente pela zona. Isso foi provado num vídeo recente, compartilhado pela 81ª Brigada Aeromóvel da Ucrânia. O clipe mostra um par de russos sobreviventes, os últimos dois membros de um grupo de assalto que conseguiu passar pela floresta e chegar a Yampil pela rota mencionada anteriormente. Com seus camaradas abatidos, o par decidiu usar uma tática de direção. Sinta a tensão no ar. A terra molhada escorregando sob pés apressados, e o cheiro metálico de sangue misturado à folhagem apodrecida. Será que essa dupla seria o último field? As forças ucranianas localizaram um posto de controle secreto e realizaram um ataque preciso, eliminando tanto a posição quanto os operadores de drones russos presentes. Além disso, destruíram um depósito de munições nas proximidades, um golpe devastador para a ofensiva russa. Através de uma combinação de táticas engenhosas e o conhecimento profundo do terreno, os ucranianos transformaram a situação a seu favor. A floresta de Serbrenski se tornou um verdadeiro inferno para os soldados russos. Conhecer o terreno era crucial, e os ucranianos dominaram essa área por meses, mapeando cada curva, cada tronco. Com isso, eles criaram uma rede de suprimentos que possibilitou movimentações rápidas, enquanto os russos, presos a uma infraestrutura defensiva rudimentar, passaram a vulnerabilidades expostas. A ausência de trincheiras e fortificações deixadas para trás pelos ucranianos foi fundamental. Quando tiveram que recuar rapidamente diante dos ataques, o que restou foi praticamente nada. Os soldados russos, por sua vez, foram deixados à mercê das árvores, contando apenas com a cobertura que o próprio ambiente poderia fornecer. Para se defenderem adequadamente, precisariam cavar suas próprias trincheiras, uma tarefa que exige tempo e recursos, os quais estavam escassos. As evidências apontam que as tropas russas estavam tão desabastecidas que se viam limitadas a buracos de raposa e a abrigos improvisados.
Fragilidade total. Essas estruturas ofereciam pouca proteção contra os ataques de artilharia, e absolutamente nenhuma diante dos drones, que parecendo olhos de águia, eliminavam inimigos antes que tivessem chance de reagir. A situação para as tropas russas tornou-se insustentável. Suas vidas eram jogadas em um jogo de descarte, um desperdício de recursos humanos, enquanto os comandantes ignoravam a preservação da vida. Em cada avanço, um cenário de morte e destruição. Mas, em meio a essa carnificina, os ucranianos aprenderam a camuflar suas intenções, enquanto os russos se expunham ainda mais. Imagine a angústia das tropas russas. Como será sobreviver em um ambiente onde cada passo pode ser o último? O som dos drones cortando o ar, os ecos distantes de explosões, a floresta, em sua beleza natural, transforma-se em um labirinto mortal. E eles, desorientados, lutando por cada respiro, perceberão que, a qualquer momento, tudo pode mudar. O que acontecerá quando as forças ucranianas decidirem atacar novamente? Estarão prontos para enfrentar o inevitável? A situação das forças russas no campo de batalha está se tornando cada vez mais desesperadora. Os soldados parecem estar presos em uma armadilha mortal, com seus comandantes ignorando totalmente o valor de suas vidas. Quantas vidas são necessárias para perceber a gravidade da situação? Ao longo do tempo, eles têm sido empurrados para a linha de frente, sem esperanças de socorro ou mesmo a possibilidade de recuar. Agora, muitos deles se encontram no coração da floresta de Serbrenski, aguardando um destino que parece sombrio. Recentemente, um vídeo capturou a ineficácia de suas táticas. Um grupo de soldados russos tentou se esconder em um apertado abrigo improvisado. Havia tantos dentro que deixaram suas armas e munições do lado de fora, um erro crítico que custou caro. Quando os drones ucranianos sobrevoaram a área, um dos operadores avistou o estoque exposto e rapidamente lançou um ataque. Com apenas 4 mísseis, o abrigo foi destruído, levando à morte os soldados ali abrigados. É difícil acreditar que esse tipo de falha esteja se tornando rotina nas operações russas. Mas não é só nesse caso que os russos estão em apuros. A densa floresta de Serbrenski se transforma em um labirinto mortal para eles. Os terrenos se mostram complicados, dificultando a construção de trincheiras ou abrigos adequados. Eles estão expostos a cada movimento, e a presença constante dos drones ucranianos transforma a região em um cenário de caça. Cada árvore se torna uma armadilha, e qualquer sinal de movimentação pode ser a sentença de morte de um soldado. E para piorar, a situação só tende a se agravar. A fazenda rural de Yampil, localizada na extremidade da floresta, agora é o próximo alvo das forças russas. Embora esteja sob controle ucraniano, a posição estratégica de Yampil é irresistível para os russos. Mas há problemas. As forças russas estão tão debilitadas pela presença ucraniana na floresta que mal conseguem reunir tropas e suprimentos para um avanço significativo. Quão longe eles estarão dispostos a ir por um território que pode ser o seu último erro? Os comandos russos estão em busca de uma vantagem, mas suas manobras se tornaram previsíveis. Eles capturaram uma grande fortificação de trincheiras, próxima ao limite da floresta, mas agora, todo o movimento e suprimentos estão concentrados em Yampil, para onde os ucranianos podem facilmente direcionar seus ataques. A cada avanço, a vitória parece se afastar ainda mais. Os ucranianos já têm um mapa detalhado dos possíveis caminhos que os russos possam tomar, tornando suas operações de drone ainda mais eficazes. Como estes soldados rompessem a barreira da floresta, seria uma corrida contra o tempo e a vida deles. O que acontecerá quando a batalha por Yampil realmente começar? As forças russas descem um último suspiro, ou descobrirão um modo de reverter essa maré. As forças armadas da Ucrânia não conseguem derrotar seus adversários russos quando lançam recrutas ou tanques em batalhas, mas possuem uma vantagem que se repete mais do que qualquer outra coisa: dominam o próprio território. Conhecem o terreno local melhor que ninguém e sabem usá-lo para ganhar superioridade contra inimigos. Isso já ocorre há muito tempo, não em rotinas de linha de frente, mas sim uma vez mais na fronteira entre as regiões de Lugansk e Donetsk. Lá, unidades russas acreditaram que forçariam uma retirada total dos ucranianos, mas o que se seguiu os pegou completamente desprevenidos. Será que os russos realmente pensam que podem dominar aquela floresta traiçoeira sem sofrer uma humilhação total?
Imagine o som de explosões distantes ecoando pelas árvores densas, o cheiro de terra úmida misturado à fumaça de veículos incendiados. E se eu dissesse que os ucranianos transformaram uma derrota aparente em uma armadilha letal? Pois foi exatamente isso que aconteceu na floresta de Serbrenski, perto de Kremina, em Lugansk, próxima à fronteira com Donetsk. Essa reserva natural pacífica de 265 hectares, ao lado do rio Seversky Donets, agora é um campo de batalha selvagem, coberto por florestas e brejos traiçoeiros. Nenhum exército, seja ucraniano ou russo, navega ali com segurança fácil, com raízes retorcidas prendendo botas e galhos baixos arranhando rostos suados. Contudo, os ucranianos mantiveram o controle de grande parte da área por meses, mapeando cada trilha escondida e criando rotas de suprimento complexas entre as árvores, permitindo movimentar tropas e materiais com agilidade relativa. Infelizmente, os russos bombardearam incessantemente e empurraram os ucranianos para trás, usando drones para capturar as poucas rotas logísticas viáveis estabelecidas. Mas, acredite ou não, essa aparente vitória russa virou uma armadilha infernal porque eles não fizeram o que os ucranianos fizeram, não entraram de verdade na floresta para prender seu layout e construir suas próprias redes de suprimento. Em vez disso, começaram a usar as mesmas rotas ucranianas para canalizar tropas e equipamentos, preparando uma defesa mais profunda em direção a Donetsk. Com tanto tempo passado ali, os ucranianos sabiam exatamente quais caminhos os russos escolheriam. Então, enviaram drones para ataques precisos contra veículos inimigos, pessoal e ativos. Vídeos militares logo emergiram, mostrando o impacto devastador desses ataques. Você acha que os russos são tão burros a ponto de se exibirem em cima de uma mina? Visualize o zumbido baixo de um drone pairando acima das copas das árvores, o cheiro acre de pólvora pairando no ar úmido. Por que uma operação de drone ucraniano percorreu quase toda a floresta para rastrear e destruir um veículo russo UAZ Patriot, próximo a Kremina em Lugansk? O drone atingiu com precisão impecável, vaporizando o veículo do mapa e eliminando o oficial russo a bordo. Um segundo drone inspecionou a cena, confirmando a eliminação, prova da habilidade excepcional dos operadores ucranianos com drones. Em outro incidente, soldados da 63ª Brigada Ucraniana mantiveram seus drones invisíveis enquanto rastreavam caminhões de suprimento russos pela floresta, seguindo-os até um posto de controle de drones camuflado. Os russos achavam-se escondidos, imunes ao fogo inimigo. Mas estavam errados. Uma vez identificado o posto secreto, os ucranianos lançaram um ataque preciso, destruindo o local e os operadores russos ali, além de um depósito de munições próximo, um golpe colossal nas capacidades ofensivas russas na floresta Serbriansk, tudo num piscar de olhos. Esses incidentes só foram possíveis porque os soldados ucranianos conheciam a floresta intimamente, passando tempo ali para decifrar o melhor jeito de atravessar árvores e folhagens. Usaram esse conhecimento para reverter o jogo contra os russos, que, apesar de tanta cobertura ao redor, viram-se expostos e vulneráveis a ataques. Os russos também sofreram pela falta de infraestrutura defensiva na floresta. Os ucranianos, ao controlarem a área por tanto tempo, não cavaram trincheiras novas, túneis ou fortificações, saíram apressados diante dos ataques russos, deixando quase nada utilizável para o inimigo. Assim, os russos tiveram que depender das próprias árvores para cobertura, e, para melhores posições defensivas, precisavam cavar trincheiras e construir fortificações do zero, exigindo tempo, mão de obra e recursos. Com as tropas russas famosamente mal supridas, muitas cansadas e debilitadas pela falta de comida, água e descanso, não havia energia para construir nada notável. Relatórios indicam que eles faziam o melhor com covas rudimentares e abrigos improvisados aqui e ali, oferecendo pouca proteção contra artilharia e zero contra drones, que avistam soldados no chão e os exterminam antes de reagirem. Na prática, esses russos têm chances mínimas de sobrevivência, e seus comandantes mostram desrespeito flagrante pela vida. A Rússia joga centenas de soldados no moedor de carne, empurrando-os pela linha de frente rumo à morte certa, sem reforços ou retirada, apenas esperando o fim na floresta. Não um fim agradável. Quantas vezes os russos podem se iludir achando que esconder armas no chão os salvará? Sinta o peso úmido da terra debaixo dos pés ao agachar em trincheiras apertadas, o odor metálico de munição espalhada. Pois um vídeo capturado mostrou como russos tentaram se esconder num abrigo apertado, deixando armas e munições fora, no solo, para caberem todos. Tragicamente, foi um erro fatal.
Drones ucranianos patrulhavam quando um operador notou o arsenal exposto e atacou. 4 munições destruíram o abrigo, erradicando armamentos e soldados. Essa não é uma ocorrência isolada, repete-se pela floresta, cuja topografia torna impossível aos russos se entrincheirar e defenderem adequadamente. Com pouco espaço para manobra e árvores por todos os lados, eles não conseguem trincheiras sólidas ou bunkers para esconder suprimentos. Permanecem expostos a cada segundo em Serbrenski, tornando impossível manter verdadeiro controle. A floresta é um labirinto mortal, com drones ucranianos serpenteando entre árvores, aguardando sinais do inimigo para despejar inferno instantâneo. E a situação não mostra sinais de melhora para os russos. Na verdade, só tende a piorar nos dias vindouros. Os russos estão tão expostos que até seu plano de avanço vira uma desvantagem. Imagine o farfalhar das folhas secas sob botas apressadas, o gosto amargo de tensão no ar. Porque logo além da floresta está o assentamento rural de Yampil, em Donetsk, ainda sob controle ucraniano, mas o próximo alvo óbvio dos russos. Eles pretendem romper pela floresta, expelir ucranianos de Yampil e estabelecer uma rede ali para avançar em ataques maiores e conquistas territoriais mais profundas em Donetsk. Mas há 2 grandes problemas nessa estratégia. Primeiro, os russos sofrem tanto dentro da floresta mesmo, devido às táticas ucranianas astutas, que não conseguem passar tropas e suprimentos suficientes para uma ofensiva séria rumo a Yampil. Levará muito mais tempo para a Rússia acumular força suficiente na extremidade oposta da floresta, e nesse ínterim sofrerão mais, com tantas tropas mortas ou feridas, veículos destruídos e ativos, suprimentos eliminados pelos drones ucranianos. Segundo, a focagem em Yampil torna movimentos russos ainda mais previsíveis. Eles controlam uma grande fortificação de trincheira na borda da floresta, oposta à vila, e comandantes russos planejam usá-la como trampolim para o próximo ataque àquele assentamento. Mas isso significa que todas as tropas e suprimentos russos vão nessa direção específica, rumo à fortificação e depois a Yampil. Os ucranianos já tinham um mapa completo de todas as rotas possíveis pelos russos na floresta, e agora sabem exatamente para onde vão a todo momento, facilitando caçar alvos um por um pelos operadores de drones, tornando a vida drasticamente mais difícil para russos tentando se arrastar pela zona. Isso foi provado num vídeo recente da 81ª Brigada Aerotransportada da Ucrânia, mostrando 2 sobreviventes russos, os últimos de um grupo de assalto que cruzou a floresta chegando a Yampil pela rota mencionada. Com camaradas abatidos, o par decidiu se abrigar num porão, mas será que essa decisão tola salvou suas vidas, ou apenas adiou o inevitável? Com camaradas abatidos, o par decidiu se abrigar num porão, achando segurança no escuro úmido daquele subterrâneo sufocante. Será que uma memória do lar os atormentará agora, lembrando do cheiro de pão fresco e do som de risadas distantes, enquanto o zumbido de drones se aproxima? Pois um flashback instantâneo assola cada um, dedos formigando com o frio antigo da neve da infância, narizes sentindo aroma de fogueiras familiares, ouvidos ecoando gritos de brincadeiras juvenis. Mas a realidade os esmaga de volta, com impactos de tiros pontilhando a entrada do porão, forçando-os a emergir para a morte certa pelas fogueiras ucranianas. Essa não foi uma ocorrência isolada, mas repete-se regularmente. Soldados russos relatam visões constantes de pequenos retalhos de si mesmos caídos, corpos espalhados em clareiras, sangue coagulando na folha molhada, enquanto drones caçam implacavelmente. A floresta transforma guerreiros em presas fáceis, onde cada passo ecoa fraqueza, e os comandantes russos continuam sacrificando vidas sem remorso, jogando homens no abismo sem esperança de fuga ou reforço. Os ucranianos, com sua inteligência territorial e precisão de drones, humilham o inimigo a cada turno, revertendo retiritas em vitórias sangrentas. Yampil permanece sob ameaça, mas com russos previsíveis e vulneráveis, quem sabe quantos mais cairão antes de conseguirem avançar? A pergunta paira: quanta carnificina mais precisa para que percebam a tolice desse jogo de gatos e ratos, onde os ucranianos sempre sabem onde esperar? As forças armadas ucranianas não conseguem derrotar os combatentes russos em confrontos diretos, enfrentando-os em batalhas de infantaria, recrutando tropas ou desafiando tanques em combates frontais. No entanto, elas possuem uma vantagem inequívoca: dominam o terreno como ninguém mais. Conhecem cada curva, cada esconderijo, e usam isso para transformar o campo de batalha em uma armadilha fatal. Você achou que os russos conquistariam tudo com força bruta? Pense de novo.
Até onde a superioridade territorial pode humilhar um exército arrogante? Há muito tempo, em vez de avanços vacilantes nas linhas de frente, algo chocante acontece nas fronteiras das regiões de Luz e Donetsk. Unidades russas acharam que forçariam os ucranianos a uma retirada completa, revelando um território virtualmente impenetrável. Imagine o som abafando de explosões distantes, o cheiro úmido de terra molhada e troncos apodrecendo, o toque pegajoso da lama sob as botas. O incidente se desenrolou na floresta de Serebriansk, em Luz Oblast, perto de Kremina, junto à fronteira com Donetsk. Essa densa floresta cobre 265 hectares, margeando o rio Seversky Donets. Antes, um refúgio pacífico para a vida selvagem, agora, um vasto campo de batalha, repleto de árvores e áreas pantanosas, tornando um pesadelo para qualquer força, ucraniana ou russa, navegar com segurança. Você consegue sentir o coração acelerando enquanto se imagina perdendo o equilíbrio na lama traidora? Isso deixa você arrepiado ao pensar que tanques pesados afundam no solo macio? Apesar dos desafios, as tropas ucranianas controlam grandes porções da área por meses. Estudaram cada centímetro, estabeleceram uma rede intrincada de rotas de suprimento entre as árvores, permitindo mover pessoas e materiais rapidamente. Sinto o farfalhar das folhas sob um vento sussurrante, o cheiro fresco de pinheiros molhados pela névoa matinal, a textura áspera da casca contra a palma da mão enquanto planejam emboscadas. Infelizmente, bombardeios russos repetidos forçaram uma retirada ucraniana temporária, com drones russos assumindo o controle das poucas rotas logísticas viáveis da Ucrânia. Mas essa vitória russa aparente se transforma em desastre. Por quê? Eles não aprenderam a lição, ao invadir a floresta impulsivamente, usam as mesmas rotas ucranianas para canalizar tropas e equipamentos, preparando ataques defensivos mais profundos em Donetsk. E como os ucranianos conhecem o terreno intimamente, sabem exatamente quais caminhos os russos escolherão. Como você reagiria se seus inimigos previssem cada movimento seu? Então, drones ucranianos lançam ataques precisos contra veículos, pessoal e ativos russos. Vídeos militares revelam um impacto brutal. Em um clipe, um drone de visão ótica ucraniano FPV corta quase toda a floresta para rastrear e destruir um veículo russo UAZ Patriot, não longe de Kremina, em Luz. Imagine o zumbido insistente do motor do drone voando baixo, o odor acre de combustível queimado, o impacto chocante da colisão. Com precisão impecável, elimina o veículo e o oficial a bordo. Outro drone confirma o alvo, realçando a evolução mortal das operações ucranianas. Seria assim que seu pesadelo de guerrilha se tornaria realidade? Outro incidente envolve soldados da 63ª Brigada Ucraniana, escondendo drones enquanto rastreiam caminhões de suprimento russos pela floresta, conduzindo-os a um ponto de controle de drones camuflado. Ozinho a crepitante comunicação por rádio distante, respire o cheiro terroso da folhagem densa, sinta o frio da sombra das árvores sobre a pele exposta. Os russos, crendo-se invisíveis, pagam caro. Uma vez identificado o posto secreto, os ucranianos executam um ataque preciso, destruindo a posição, os operadores de drones e um depósito de munições próximo. Tudo em instantes. Você achava que a superioridade numérica russa seria invencível? Esse golpe revela a fragilidade de uma força presunçosa. Essa tática só é possível porque os soldados ucranianos estudaram a floresta, conhecendo como navegar pelas árvores e folhagens para virar o jogo contra russos aparentemente cobertos. Eles, expostos e vulneráveis ao fogo, sofrem reviravoltas inesperadas. Sem infraestrutura defensiva adequada na floresta, pois os ucranianos não deixaram trincheiras ou fortificações ao recuar, os russos dependem apenas das árvores para cobertura. Para posições melhores, precisam cavar trincheiras e construir defesas, consumindo tempo, mão de obra e recursos que, dada a falta crônica de suprimentos russos, alimento, água e descanso, eles não possuem. Imagine a exaustão queimando nos músculos cansados, o estômago vazio roendo, o suor frio da fadiga. Relatórios indicam que os russos fazem uso de covas improvisadas e abrigos básicos, oferecendo pouca proteção contra artilharia ou drones que os detectam facilmente. Sua chance de sobrevivência? Praticamente nula. Você consegue imaginar a humilhação de uma força superior reduzida a presas fáceis? Outra gravação captura soldados russos espremidos em um abrigo apertado, deixando armas e munições ao ar livre para caberem todos.
O cheiro sufocante de corpos suados, o eco abafado de respirações ansiosas, a aspereza do solo duro sob os joelhos dobrados. Tragicamente, isso selou seu destino. Drones ucranianos escaneiam, um operador nota o arsenal exposto e ataca. Apenas 4 munições destroem o abrigo, eliminando os armamentos e os soldados. Não é um caso isolado, a topografia da floresta dificulta escavações profundas, tornando a defesa impossível com árvores impedindo trincheiras sólidas. Os russos passam cada segundo expostos em Serebrensk, transformando-o em um labirinto mortal onde drones ucranianos perambulam, prontos para devastar. Como um verme no anzol, eles esperam por uma invisibilidade que jamais vem. E não melhora, à beira da floresta, fica Yampil, em Donetsk, sob controle ucraniano, o próximo alvo russo. Eles pretendem atravessar a floresta, expulsar os ucranianos e estabelecer uma base para avanços mais profundos. Mas 2 problemas cruciais sabotam isso. Primeiro, sofrendo perdas na floresta graças a táticas ucranianas, incapazes de acumular tropas e suprimentos suficientes para um ataque sério. Tomará tempo, custando vidas, veículos e ativos aos drones inimigos. Segundo, a fixação em Yampil torna movimentos previsíveis. Um grande posto fortificado na orla da floresta, diante da vila, serve como trampolim. Assim, todas as rotas russas concentram-se ali, facilitando ataques ucranianos. Você acha que um plano rígido sobrevive a tal exposição? Um vídeo recente da 81ª Brigada Aérea Móvel da Ucrânia mostra 2 russos sobreviventes, os últimos de um grupo de assalto que penetrou a floresta rumo a Yampil. Com camaradas eliminados, eles se abrigam em um porão danificado, mas recuperável. Isso ilustra o desperdício do Kremlin. Apesar do exército maior e suprimentos de tanques e armaduras, faltam estratégias inteligentes para explorar vantagens. Sinto o cheiro de poeira e mofo no abrigo improvisado, o gosto amargo do desespero no ar, o barulho retumbante de drones aproximando-se. Eles não foram suficientes para salvar vidas. Operadores de drones ucranianos os localizam, forçando-os ao ar livre, onde são abatidos pelo fogo de infantaria. Esses eventos repetem-se, grupos russos insinuam-se pela floresta, mas drones monitoram, eliminando infiltradores como peixes em barril. Conseguem construir ímpeto em Yampil? Não, comandantes russos persistem na mesma estratégia, enviando grupos pelas mesmas rotas, confiando na sorte. Se loucura é repetir o mesmo e esperar mudanças, eles se encaixam perfeitamente. Como uma força bruta pode continuar ignorando derrotas tão humilhantes? Em essência, o conflito em Serebrensk reflete a guerra inteira na Ucrânia. Líderes militares russos insistem em táticas similares por toda a frente, abordagens de força bruta, renegando na superioridade numérica para a vitória. Não funcionou, mas continuam, sofrendo perdas extraordinárias. Um documento interno vazado revela o alcance. Fontes russas oficiais admitem mais de 281 mil tropas mortas, feridas, desaparecidas ou capturadas pela Ucrânia. O mesmo vazamento nota perdas permanentes de mais de 13 mil peças de equipamento militar, com quase 50 mil outras danificadas. Sinta a dor cortante dessas estatísticas, o peso opressivo de vidas desperdiçadas, o cheiro metálico de máquinas destruídas. Como um império tão vasto pode fracassar tão miseravelmente diante de uma resistência astuta? Isso deixa você atônito com a arrogância custando tudo? Continue assistindo para ver como essa guerra redefine o que significa lutar com inteligência contra a massa. Você já se imaginou em um campo de batalha onde o conhecimento supera a força pura? E se essa reviravolta mudasse o rumo da história para sempre? A batalha pelo controle na região de Luz se desenrolou em um cenário tenso, onde soldados ucranianos enfrentavam desafios imensos e, ao mesmo tempo, criavam táticas inovadoras para superar as forças russas. Apesar de os russos possuírem um exército maior e mais equipamentos, incluindo tanques e armaduras, sua estratégia falhou em aproveitar essas vantagens. As fontes oficiais russas admitem que mais de 281 mil soldados foram mortos, feridos ou capturados, e mais de 13 mil peças de equipamento militar foram permanentemente perdidas, enquanto cerca de 50 mil estavam danificadas, mas ainda recuperáveis. Isso ilustra a maneira imprudente com que o Kremlin está gerenciando seus recursos. A situação na floresta Serbrensk exemplifica essas falhas. Os comandantes russos,
teimando em seguir um caminho tradicional, enviaram mais tropas para a região, ignorando a adaptação necessária às novas realidades do combate. Suas tropas foram tratadas como carne de canhão, empurradas para a batalha enquanto seus veículos e suprimentos eram destruídos por ataques de drones ucranianos. Embora tenham uma quantidade ostensiva de materiais, a falta de criatividade nas estratégias está tornando suas perdas insustentáveis. A cada dia que passa, a pressão sobre os recursos do Kremlin aumenta. E a floresta, densa e traiçoeira, se tornou um campo de caça para os operadores de drones da Ucrânia. Este cenário não é apenas um ponto de embate militar, mas um verdadeiro labirinto de morte, onde os ucranianos, familiarizados com a geografia local, conseguem se ocultar como sombras, prontos para atacar. Os russos, por outro lado, frequentemente se encontram desorientados, vulneráveis e expostos. A falta de infraestrutura defensiva, combinada com um suprimento insuficiente, deixou os soldados russos sem alternativas viáveis. Enquanto isso, Yampil, uma pequena localidade na fronteira do Donetsk, permanece sob controle ucraniano e é um alvo desejado para a Rússia. Contudo, a pressão que os russos enfrentam na floresta não lhes permite reunir tropas suficientes para iniciar um ataque real na direção de Yampil. O fato de que as forças russas estão se tornando cada vez mais previsíveis só torna a tarefa mais fácil para os defensores ucranianos, que, com um mapa detalhado das rotas russas, esperam vigilantes por novos alvos. Em um momento crítico, 2 soldados russos sobreviventes de uma unidade que conseguiu atravessar a floresta tentavam se reagrupam após a perda de seus companheiros. Seria este o ponto de virada? Poderiam eles, sozinhos, inverter a maré de perdas? Como a floresta, tomada pelas sombras, os encarará em sua busca por resposta? Resumo do contexto anterior. Os operadores de drones da Ucrânia trabalham incessantemente, monitorando o terreno e neutralizando tropas russas. Isso fortalece as defesas ucranianas, permitindo que consolidem suas posições e se preparem para os próximos ataques, mantendo Yampil sob controle. Desdobramentos em Yampil. Mesmo com a pressão russa aumentando, a pequena vila de Yampil continua a ser um bastião ucraniano. As forças russas tentaram várias vezes conquistar a área, mas, apesar de reunirem mais de 110 mil soldados, não conseguiram forçar os defensores ucranianos a se retirarem. A defesa ucraniana, fundamentada no profundo conhecimento do território, proporciona uma vantagem tática que tem limitado o avanço russo. Imagine o som das explosões distantes, o cheiro enfadonho da pólvora no ar, enquanto os soldados de ambos os lados se preparam para a batalha. As táticas de ataque da Rússia, que variam entre drones, artilharia e veículos blindados, falharam repetidamente. Apesar da superioridade numérica, os russos enfrentam derrotas esmagadoras à medida que os drones ucranianos chovem fogo do céu. Cada fracasso resulta em mais perdas em pessoal e equipamentos, revelando uma guerra marcada pela ineficácia. Enquanto as noites se tornaram longas para os soldados russos, os defensores ucranianos permanecem firmes, usando sua familiaridade com a região a seu favor. Cada dia traz a mesma luta desgastante, os ânimos se esvaindo na falta de progresso e o desespero crescendo nas fileiras russas. Sua determinação é colocada à prova, mas a resistência ucraniana nunca esteve tão forte. Será que algum dia a Rússia conseguirá romper essas defesas? À medida que o conflito avança, a pressão se intensifica. A batalha por Pokros, outra cidade vital, ilustra perfeitamente essa estagnação. Os russos, expostos a uma vasta rede de defesas ucranianas, tentam cada vez mais se infiltrar e conquistar, mas o resultado permanece o mesmo, uma luta sem fim, repleta de tentativas frustradas, mantidas à mercê da astúcia ucraniana. Os ecos da guerra ressoam, mas a vitória continua a escapar das garras russas. A situação só parece piorar. As forças ucranianas são resilientes, e cada tentativa russa se transforma em uma nova oportunidade para revidar. A guerra se aproxima do meu crescendo, mas a pergunta permanece no ar: quem sairá vitorioso deste labirinto mortal? A resposta pode ser mais complexa do que parece, e o destino de Yampil pode ser o barômetro de toda a campanha. No cenário da guerra vivenciada entre Rússia e Ucrânia, os valentões do exército russo pensaram que estavam prestes a vencer durante um embate nas florestas de Serbrensky. Mas, o que aconteceu logo em seguida virou o jogo completamente contra eles. Essa densa floresta, localizada no Oblast de Luz, se estende por centenas de acres, transformando o que era um santuário natural em um campo de batalha traiçoeiro.
Enquanto os soldados ucranianos enfrentavam uma situação desafiadora, eles mantiveram o controle por meses, aproveitando seu conhecimento profundo da área. Eles estabeleceram rotas logísticas e se adaptaram ao ambiente hostil, desenvolvendo táticas que os permitiram executar manobras rápidas, mesmo sob pressão. Mas, o que parecia ser um grande revés para os ucranianos rapidamente se transformou em uma oportunidade. À medida que os russos tentavam tomar a floresta, utilizaram rotas logísticas já mapeadas pelos ucranianos, acreditando que estavam em vantagem. Entretanto, foi um erro fatal. Os ucranianos, agora cientes dos movimentos russos, começaram a utilizar drones para atacar com precisão os veículos inimigos e neutralizar ameaças antes que elas se tornassem reais. Num momento emocionante, um drone capturou a imagem de um veículo russo sendo destruído com uma precisão impressionante. Ao mesmo tempo, outro grupo de soldados ucranianos, que operava em silêncio, localizou um ponto de controle russo, levando a um ataque devastador que desmantelou essa posição. Os russos, por sua vez, subestimaram a astúcia de seus oponentes e acabaram expostos em um terreno que deveria ser vantajoso para eles. Essa história de reviravolta nos faz perguntar, até quando os russos vão continuar a subestimar a inteligência tática da Ucrânia? A situação na floresta se tornou uma armadilha mortal, onde cada movimento errado poderia custar vidas, levando os soldados a se esconderem em buracos improvisados em busca de proteção. Contudo, mesmo isso não era suficiente. Um vídeo que emergiu do campo de batalha mostrava como até mesmo essas tentativas de se proteger se tornaram um erro letal. Além de tudo isso, os russos enfrentam um problema em curso, a falta de suprimentos e apoio, o que os torna ainda mais vulneráveis. Os combates intensos nas florestas de Serbrenski revelam as realidades desastrosas da guerra para os russos, mostrando que, embora possam ter a força numérica, a falta de estratégia e inteligência tem sido seu maior inimigo. A luta continua e, enquanto os russos tentam se reorganizar, a Ucrânia observa cada movimento e planeja seus próximos passos. A pergunta que paira no ar é: quem conseguirá sobreviver e se adaptar a um cenário que muda a cada instante? Uma guerra de inteligência onde cada erro pode ter consequências devastadoras. A história é marcada por uma batalha intensa entre as forças ucranianas e russas, onde estratégias e táticas se cruzam. Em uma área densa, onde antes havia tranquilidade, transformou-se em um campo de batalha brutal, conhecido como a Floresta de Serbrenski. As forças ucranianas conseguiram manter controle por vários meses, conhecendo o terreno e utilizando-o a seu favor. Porém, as forças russas, mesmo com números superiores, enfrentam dificuldades para estabelecer uma presença significativa na região. Era um dia qualquer na floresta de Serbrenski, um lugar que já foi um santuário de vida silvestre, agora reduzido a um campo de batalha. As forças ucranianas, em uma manobra brilhante, escolheram recuar estrategicamente, transformando sua retirada em uma armadilha mortal para os russos que se aventuravam a invadir. Eles conheciam cada árvore, cada trilha, e logo estavam de volta, utilizando drones para desferir ataques precisos nas unidades russas despreparadas. Um episódio impactante ocorreu quando um drone ucraniano rastreou e destruiu um veículo militar russo, eliminando o oficial que estava dentro. Em outra operação, soldados da 63ª Brigada Ucraniana encontraram e obliteraram um ponto de controle russo. As gravações mostravam a eficácia do uso de drones, revelando como a Câmara da Morte tinha se tornado uma realidade para as forças russas. Porém, a luta não acaba aqui. Os russos tentavam navegar pela densa floresta, mas muitos estavam mal equipados e exaustos. O sofrimento humano era evidente. Ao invés de se protegerem, os soldados russos se encontraram em trincheiras improvisadas, vulneráveis aos ataques aéreos. O que parecia uma vantagem para eles se transformou rapidamente em tragédia. Com a falta de suprimentos, muitos apenas improvisavam para sobreviver em um ambiente hostil. Mas qual será o destino dessas tropas que se encontram em um verdadeiro labirinto da morte? A movimentação russa em direção à aldeia de Yampil se intensificou, mas exatamente como a Ucrânia lidaria com esse novo ataque? A preocupação crescente dos russos em se estabelecerem uma base estratégica pode ser sua própria ruína. Afinal, ao se tornarem previsíveis, abrem a porta para um novo ataque ucraniano. À medida que as tensões aumentam, a floresta de Serbrenski se transforma em um cemitério crescente. A próxima ofensiva russa pode muito bem ser a última, a batida do tambor da guerra recua cada vez mais, enquanto fontes ucranianas avaliam os movimentos inimigos.
Será que eles conseguem aproveitar essa oportunidade para um contra-ataque letal? Uma nova revelação chocante pode estar a caminho, e o desfecho dessa batalha ainda está em aberto. O que acontecerá em Anpil? Será o campo de batalha definitivo na guerra? As florestas podem esconder segredos, mas o que elas também podem revelar? Com o futuro incerto, as forças ucranianas se preparam. A guerra até agora foi marcada por uma luta de inteligência, adaptação e resistência. O ciclo de ataque e defesa mantém todos em estado de alerta, prontos para as inevitáveis reviravoltas que estão por vir. Em um beijo de realidade, quem realmente sairá vitorioso? No campo de batalha da floresta de Serbriansky, as forças ucranianas foram ultrapassadas. Os russos, com seus drones, conseguiram recuperar o controle sobre as poucas rotas logísticas que os ucranianos haviam estabelecido. Contudo, essa vitória inicial dos soldados russos revelou-se enganosa. Em um giro surpreendente, os ucranianos transformaram essa retirada em uma vantagem estratégica. Depois de meses em meio às árvores densas, os soldados ucranianos conheciam o terreno como a palma de suas mãos. Enquanto os russos se apressavam em usar as rotas estabelecidas pelos ucranianos sem compreender sua complexidade, os ucranianos estavam prontos para a revanche. Sabendo exatamente quais caminhos os inimigos utilizariam, começaram a enviar drones em operações precisas. Um vídeo militar mostrou um drone ucraniano de ótica FPV-5 percorrendo a floresta até localizar e destruir um veículo russo UAZ Patriot, próximo à cidade de Kremlin. A precisão desse ataque foi impressionante. O veículo desapareceu, levando consigo um oficial russo. Em outra operação, soldados da 63ª Brigada mantiveram seus drones fora de vista enquanto seguiam caminhões de suprimentos russos. Sua missão? Descobrir um ponto de controle camuflado dos drones inimigos. Os russos acreditavam estar a salvo, mas estavam enganados. Após localizar a base secreta, os ucranianos realizaram um ataque cirúrgico, destruindo tanto a posição quanto os operadores de drones russos. E como se não bastasse, aniquilaram um depósito de munições nas proximidades, desferindo um golpe devastador nas capacidades ofensivas da Rússia na floresta. Esse conhecimento íntimo do ambiente, construído ao longo do tempo, foi crucial para essa reviravolta audaciosa. Enquanto os soldados russos tentavam se refugiar entre as árvores, a realidade era sombria. A falta de infraestrutura defensiva tornava a vida no campo de batalha extremamente difícil. Sem trincheiras ou fortificações adequadas, eles estavam expostos a ataques inimigos a qualquer momento. Um vídeo capturado ilustrou bem essa vulnerabilidade. Soldados russos se espremiam em um espaço apertado, abandonando armas e munições ao ar livre, apenas para conseguir se acomodar. Todo esse descuido se transformou em um desastre quando drones ucranianos, atentos, localizaram o esconderijo e, em um breve instante, transformaram aquela trincheira improvisada em escombros e morte. Em um cenário em que cada instante é crucial, os ucranianos tornaram-se hábeis em aproveitar seu conhecimento do terreno. Agora, a pergunta que todos se fazem é, até onde a estratégia e a inteligência nas ondas de combate podem prevalecer sobre a força bruta? A batalha por cada centímetro da floresta de Serbriansky estava longe de terminar, e a crescente pressão sobre os russos apenas prenunciava mais desafios desastrosos nas semanas seguintes.